Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bem polêmico, que está aí girando as notícias, o mundo cristão, o mundo secular, e existe uma guerra sendo travada. Mas hoje, se eu fosse dando nome a essa palavra, seria o que realmente devemos nos preocupar. No que realmente devemos nos preocupar. Porque muitas vezes a preocupação do cristão ele está sendo colocada da forma errada, no ponto errado, se apresentando da forma errada, e isso tem feito com que as coisas não andem. Pelo contrário, elas travam e travam muito feio. Mas hoje nós vamos dar o nosso Senhor Jesus, através da palavra, ele nos vai orientar qual é a verdadeira preocupação de um cristão verdadeiro. Isso nós vamos trilhar na palavra em Mateus 18. Vou ler. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhe asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem faz humilde como esta criança, como se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino de Deus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor que seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que o fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles que por meio de quem essas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho lhe fizer tropeçar, arranque-o e o jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho que, tendo os 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. E é em cima desse texto que nós vamos tratar sobre esse assunto. Hoje as notícias estão, o mundo está pendendo, as coisas, o mundo cristão está se preocupando com o que as escolas estão fazendo com as crianças, do que tudo está levando e sendo conduzido, que aparentemente o mal está ganhando. Mas aqui eu quero colocar alguns pontos onde nós precisamos entender sobre esse assunto e nos posicionar como cristãos. O que realmente devemos nos preocupar? E aqui nesse texto aqui diz num momento que chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Esse é o primeiro ponto que o cristão ele tem que ficar muito atento. Ele olha para si próprio e se posiciona. Quem é o maior no reino dos céus? Nessa primeira frase, já deixa bem escrachado o egoísmo do ser humano, até se posicionando como cristão. Então, esse primeiro ponto nós devemos nos atentar. Será que nós estamos querendo ser maior que o outro no reino dos céus? Ou o que eu estou fazendo é para me posicionar melhor, me colocar numa posição melhor para ser maior no reino dos céus? Então esse é o primeiro ponto. Nós já começamos vamos citar essa terapia cristã com esse primeiro ponto. Nós estamos falando aqui de pessoas cristãs, que fazem tudo para o sentido cristão, para o sentido do Senhor. Eu não estou falando de pessoas que estão vivendo o mundo, não. É uma outra classe. Nós estamos falando daqueles que se intitulam cristãos,
mas querem fazer de tudo para se posicionar como maior no reino dos céus. E Jesus, já de cara, deixa claro, ele chama uma criança. Aqui essa palavra criança, ela se remete à ingenuidade. Ela faz um sinônimo, um paralelo à ingenuidade, a ser pessoas transparentes, a ser uma pessoa como uma criança. O que é uma criança? Realmente, ela não fica olhando o que é mal e o que é bem. Para ela, é aquilo que está sendo colocado que é o correto. Então, uma criança, ela não fica se preocupando, ela é uma pessoa, é uma criança pequena, ela é ingênua. Claro, nós estamos falando aqui, ele falou nesse momento aqui, tá? No momento lá atrás, que realmente era uma outra circunstância. Mas vamos se apegar ao texto que Jesus usou naquele tempo. Puxando a criança, ele diz aqui, colocou no meio deles e disse, eu lhe asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como essa criança, jamais entrarão no reino dos céus. Aqui ele não estava falando para o povo não, tá? Aqui ele estava falando para os discípulos. Se vocês não se posicionarem como essa criança, se vocês não tiverem a mente limpa, pura, como dessa criança, vocês não vão entrar no reino dos céus. Olha só, nós não estamos falando aqui de pecado, porque hoje o mundo, o cristão, ele está numa guerra contra o pecado, mas quando esse pecado, ele está dentro da própria vida dele de cristão. Ele se preocupa tanto com as coisas mundanas, com ativismo disso, daquilo lá, mas sendo que muitas vezes ele está sendo ativista dentro da própria vida dele. E é isso que nós vamos esmiuçar hoje. E aqui ele disse, aqui nós estamos falando de uma conversa cristã, tá? Não estamos uma conversa entre que o mundo está querendo converter as pessoas para uma outra coisa, não, tirar do caminho. Não, nós estamos falando do mundo cristão. Nós estamos falando de situações que Cristo estava falando, Jesus estava falando aqui com os discípulos, com pessoas que estavam andando com ele, que estavam vendo o que ele estava fazendo. Só que o egoísmo aqui já foi predominante, ficou bem claro. Quem é o maior do reino dos céus? Se eles vieram com essa pergunta, eles estavam querendo entender. Ó, tipo, quem de nós vai estar grande no negócio? E Jesus puxa essa criança e diz... Jesus citou uma palavra aqui, convertam. Convertam. Olha só, convertam. Os discípulos, os 12 que foram chamados para continuar a obra, para a gente ter uma noção do que nós precisamos nos preocupar. Porque o cristão ele está se preocupando tanto em uma guerra contra o mundo, que depois Jesus vai falar exatamente como que vai ser, ele está colocando a preocupação dele no ponto errado. A preocupação tem que estar aqui. A preocupação não tem que estar lá. Porque lá ele vai falar aqui, ó. Portanto, quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor que seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afundar nas profundezas do mar. Nós estamos falando aqui, ele deixou claro. Ele está falando no nível cristão, tá? Ele não está falando no nível secular, ímpio e cristão, não. Ele não está falando isso para o cristão. Ele não está falando isso para o ímpio. Ele está falando isso para pessoas cristãs. Então, primeiro ponto, isso é um alerta. Nós não temos que se preocupar. Não vai ser o mundo que vai fazer os pequeninos caírem. Ele está dizendo aqui que são os de dentro que tem que se preocupar. A não fazer os pequenos caírem. Porque aquele que fizer, aquele que for uma pedra de tropeço no caminho desses cristãos verdadeiros, limpos na fé,
limpos de coração e de alma, esses vão ter problema. Era melhor eles amarrarem uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no fundo do mar. É melhor fazer isso do que das consequências que vão vir vindouras para eles se eles não fizerem isso. Então nós estamos falando aqui de um nível de ameaça. Nós não estamos falando aqui, a conversa com Jesus e os discípulos aqui deram uma pesada forte. Porque aqui ele deixou claro que um desses, quando ele fala um desses, ele fala aqui, ó, mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos, nós estamos falando, se fizer cair no pecado é porque eles já estão fora do pecado. E é os de dentro. Então isso é um alerta para o povo cristão que se coloca diante e muitas vezes faz, com as suas atitudes, com o seu modo egoísta de ser, faz com que o outro caia. Então é um alerta que ele está dando. É melhor você amarrar uma pedra de moinho e se jogar no fundo do mar, tá? Aqui não é, isso daqui ele não está falando em parábola não, tá? Isso aqui é uma conversa, sentado um na frente do outro. Isso não é parábola não, tá? Ele está falando de que se você for um desses que fizer um dos pequenos cair, as consequências suas vão ser gravíssimas. E nós temos que ficar muito atento a isso, porque é o próprio povo crente, que se diz crente, que está fazendo com que o rebanho de Cristo se desvie, botando a culpa no diabo. Não é o diabo, é o próprio povo, é o próprio lobos assalariados que estão fazendo com que o povo se desvie. Sendo que ele está deixando claro aqui que um desses, que fizerem um desses pequenos caírem na fé, as consequências é uma ameaça direta. Ele não está aqui falando em parábola, ele não está fazendo uma alusão a nada, ele está deixando claro. Se você é um desses, e se você for um desses, a sua situação está muito complicada. É melhor você amarrar uma pedra de moinho e se jogar no fundo do mar, do que você cair, como diz, no meu julgamento. Porque aí as coisas vão ser bem pesadas. Esse é um ponto. Porque é esse ponto que nós precisamos nos atentar. O que eu estou fazendo para o reino de Deus? As minhas atitudes estão contribuindo para que aqueles que realmente lutam pelo reino fraquejam? Será que eu estou sendo peso para o reino de Deus? Será que eu estou sendo peso por aqueles que estão lutando como um leão para avançar no reino de Deus contra o mal? Será que eu estou sendo esse? Se você está, você é um desses que pode fazer com que esses, quando ele fala aqui, crianças, mas é na pureza de coração, é na verdade que tem a convicção que vai à frente, vai conseguir, é um desses que vocês têm. Se você está se colocando como um desses, de ser um estorvo na vida de um servo de Deus, de um desses servos, você está correndo esse risco. Então entenda, isso daqui não é parábola, isso daqui é uma conversa entre Jesus Cristo e os discípulos, que chegaram a eles e deixaram claro quem é o maior no reino dos céus. Olha onde estava a mente deles e aonde Jesus colocou a mente deles. Vocês não têm que pensar nisso. Vocês têm que pensar nisso. Porque se vocês ficarem pensando nisso, vocês estão fora da minha vontade. Mas se vocês pensarem nisso daqui, no que vocês estão fazendo com a minha palavra, com a minha verdade, e qualquer passo em falso que vocês derem e fizer qualquer um desses pequenos caírem, o negócio vai ficar muito feio. Muito feio. E aí, nós estamos aqui em dois pontos. O povo cristão hoje, que estão aí, a gente vê aí nos canais,
nas notícias, o povo guerreando, o povo lutando, o crente falando que o mundo, que temos que lutar contra a esquerda, que temos que lutar contra esse, contra aquele, porque estão fazendo a mente das nossas crianças, estão te desviando o povo do caminho. E aqui ele deixa claro, essa conta é minha, porque ele diz, ai do mundo. A palavra ai aqui, ela é uma palavra de alerta e ameaça. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Aqui o Senhor está deixando claro, a conta é minha. Eu vou tratar disso. Ele está mostrando que nós devemos aqui tratar daqui, das nossas causas internas, porque as causas externas, quem vai tratar vai ser Ele. Deu para entender? Quem está ouvindo aqui e quem está ouvindo lá? Nós não temos que se preocupar com nada, porque essa conta, essa briga não é nossa, essa briga é do nosso Senhor. Ele que vai deixar claro. Ele diz aqui, ai do mundo. Ai do mundo. Por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam. Mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Vocês estão vendo o nível da conversa aqui? A conversa pesou aqui. A conversa aqui ficou entre Jesus e os discípulos, e eles, olha só a cabecinha pequena do cristão. Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Dessa frase, olha o que Jesus desencadeou. Olha a conversa que foi desencadeada. Dessa frase aqui, Eles foram lá, sabe? Eles estavam pensando neles. Quem será o maior no reino dos céus? Será que é eu ou será que é ele? Será que é aquele? Quem? O que nós... Pensamentos bons em horas erradas. Pensamentos bons de forma errada. Você não tem que pensar nada, você tem que fazer, você tem que obedecer. Aí ele pega uma criança e coloca, se converta, seja igual ela. Que ela não pensa, ela só executa. Agora não. Agora não. Pelo menos nesse cenário aqui, que nós estamos vivendo, mas por causa desse cenário aqui, séculos e séculos foram se passando e chegou onde nós estamos. Mas mesmo assim, ele está deixando para nós claro aqui, não se preocupe com o que estão fazendo lá fora, se preocupe com o que está sendo feito aqui dentro. Sendo feito aqui dentro. Ah, não, mas eu quero ser mais dentro do reino de Deus, eu quero ser mais, eu quero ser obreiro, eu quero ser pastor, eu quero ser presbítero, eu quero pregar lá na frente, eu quero ser líder de jovens. Primeiro você não tem que querer nada. Você tem que fazer a tua, porque aqui, com essa pergunta dos discípulos, eles estavam assim, mais ou menos nessa mesma conversa, só que naquela época. Quem será o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Essa era a pergunta. Sendo que a pergunta não era essa. Sendo que não era isso que eles tinham que pensar. Eles tinham que se comportar de forma ingênua, transparente, no que o Senhor Jesus estava ensinando para eles, e eles se preocuparem com uma coisa. Fazer com que as ações deles não colocassem em risco a queda do outro. Nós estamos fazendo isso? As suas ações ainda estão colocando o outro a cair? Porque se está, ele te ameaça diretamente. Se você é um desses que está fazendo um dos pequenos cair, tendo conhecimento, porque aqui ele está falando com os discípulos, é melhor você amarrar uma pedra de moinho, se jogar no mar no fundo. Você vai se suicidar. Porque senão, a ira, o juízo que virá sobre você, por ter feito um daqueles pequenos cair pelas tuas atitudes, vai ser bem pior do que se afundar no mar e morrer afogado. Vai ser bem pior.
E aí os seres cristãos ficam se preocupando com coisas externas. Sendo que aqui ele falou assim, a conta é minha. Ai do mundo. Ai do mundo. Uma ameaça direta. Por causa das coisas que fazem cair no pecado. Olha só. Ai do mundo. Tudo aquilo que está sendo feito para que as pessoas caiam no pecado, a conta é de Jesus, não é nossa. A conta é dele. Você não tem que se preocupar que o governo está conduzindo o povo. Você tem que se preocupar, essa preocupação você não tem que ter, porque essa preocupação é do nosso Senhor. A preocupação que nós temos que ter aqui é que se você fizer e as tuas atitudes cristãs levaram a pecar, essa é a preocupação que você tem que ter. Você não tem que ter preocupação lá fora, não. Que as escolas estão conduzindo as pessoas para o lado esquerdo da vida. Você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar com aqui. Porque ele deixa claro, aí ele volta a conversa para o cristão novamente. Se a sua mão ou o seu pé fazem pecar, corte-os e os jogue-os fora. A conversa aqui está entre Jesus e os discípulos. Então, nesse ponto aqui, ele deixou claro. A minha conta lá de fora, com o mundo, é minha conta. A minha conta aqui é com vocês. Se a tua mão ou seu pé fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e ser lançado no fogo eterno. Vocês estão conseguindo pegar onde que é a preocupação que nós temos que ter? Vocês estão conseguindo ter isso realmente na real? Se nós não tivermos essa preocupação, ela vai... Se nós não tivermos essa real pensamento, essa preocupação do que a minha vida está refletindo no reino de Deus para com o meu próximo, essa é a minha preocupação. Eu não tenho que ter preocupação nenhuma externa. Porque tudo que não é... Eu preciso fazer, a minha responsabilidade é viver a plenitude da palavra e tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E colocar em prática no reino de Deus para que o outro possa ir junto. Porque se eu fizer alguma coisa contra isso, e a minha preocupação for externa, eu estou fazendo de tudo para tentar barrar o pecado, o crescimento do pecado no mundo. Esquece. Você não vai conseguir fazer nada. Essa conta não é sua. Essa conta é do nosso Senhor. Ele disse aqui, eu vou. É uma ameaça direta ao mundo. Ai do mundo. Por causa das coisas que fazem cair no pecado. É uma conta dele. Mas ele traz para nós e diz assim, agora se vocês... Aí ele volta de novo na conversa. Agora, se tem alguma coisa que te faz pecar, é melhor você cortar. É melhor entrar no céu sem mão e sem pé, do que você ser lançado no fogo do inferno com mão e com pé. Eu acho que esse texto hoje, quando eu li, e o Senhor me revelou dessa forma, porque existe uma preocupação, e essa preocupação dá muita polêmica no nível gospel cristão. E o Senhor está deixando claro aqui que você não tem que ter essa preocupação. A preocupação é dentro, não é fora. A preocupação não é lá, a preocupação é aqui. O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo das suas atitudes cristãs? Essa é a preocupação que nós temos que ter. Não é lá fora a conta é dele. É aqui dentro. É na hora que você abre o seu olhinho e até a hora que você fecha ele. Qual foi as tuas atitudes? E aqui ele deixa claro. Aqui ele está falando de duas situações. Uma um pouco mais leve, que se você é um daqueles que as tuas atitudes fazem
o pequeno, o outro tropeçar. Nós estamos falando aqui. E ele está falando uma situação um pouco mais grave. Se você é um crente carnal, um falso crente, e ainda está achando que a sua posição de crente, lá na frente, fazendo aquilo tudo legalzinho, mas pecando com as suas mãos, com seus olhos, com seus pés, ele falou, agora, se você é um desses que peca, sendo intitulado cristão, aqui ele está dando uma receitinha do que você tem que fazer. Porque é melhor você entrar cego, sem mão, sem pé, se aquilo que te faz... Gente, nós não estamos falando de parábola, tá? Aqui não é parábola não, tá? Aqui é uma conversa entre Jesus Cristo, o nosso Salvador, e os discípulos. Foi um bate-papo igual, sabe, quando você senta na sexta-feira e vai fazer uma conversa e sai uma frasezinha, como saiu uma frasezinha idiota dos discípulos aqui, quem será maior no reino dos céus? Pensando neles mesmo, ele não estava pensando lá no João, na Maria, lá da vila, que ele não estava pensando nele, ele estava pensando neles. Tipo assim, qual da gente? O que a gente está próximo do chefão? O que a gente precisa ser? O que a gente vai... Como fazer para a gente chegar a ser o maior do reino dos céus? Olha o pensamento. Então, esses detalhes. Não queira ser o maior no reino dos céus. Faça. Cresça. Viva a presença, viva a plenitude. Aquilo que a gente já aprendeu da palavra, cumpra. Não faça o outro tropeçar pelo seu egoísmo. Ajude o próximo, pegue na mão, ajude a levar. Porque senão nós vamos ter problema. Ficou claro aqui que nós vamos ter problema. Ele diz aqui para os discípulos, convertam-se. Igual essa criança, que daí vocês vão entender o que é isso. Porque eles estavam pensando como cabeça de adultos. Quem será o maior? Então, e aqui ele deixou claro, então eu quero que fique claro nessa noite, que o nosso pensamento é interno, tá? O que você, cristão, está fazendo para que o reino de Deus cresça? Você está sendo egoísta em querer ser o maior no reino dos céus? Você está se colocando como uma criança pura, que absorve e coloca em prática, dependente da palavra, dependente dos ensinamentos daquilo? Ou você está sendo um daqueles cristãos que é craque em fazer os outros caírem? Tem uma receita aqui, ele deixou uma receita na Bíblia para o que vai acontecer com você. Você pode não querer se jogar, mas o juízo vai vir sobre você. E daí vai ser por conta dele. A pedra de moinho aqui é só uma antecipação, tá? Ele coloca que melhor for. Né? Melhor for. Aqui não está... Você se lançar que vai vir sobre você, sobre o juízo. Deixou claro. Você fazer isso, está só dando uma comparação. A comparação do juízo, por isso, se jogar e ter o juízo. Ele não está ordenando. Porém, entretanto, se você está enquadrado nesse sentido aqui, ou você para ou é melhor fazer, tá? Então, e aqui ele falando assim, esquece daquele lado de lá, esquece o lado de lá, porque aquilo lá é eu que vou cuidar. Aquilo lá, a conta é minha. Então não precisa se preocupar. Cuida daqui, porque lá eu cuido. Agora, se aqui alguma coisa te faz pecar, aí ele dá outra receitinha aqui, básica, bem básica, porque é melhor entrar todo estrupiado no reino dos céus, mas sem pecado, do que vir bonitinho, lindinho e queimar no fogo do inferno. Então, essa palavra de hoje é só uma reflexão do que Jesus, numa conversa que Jesus teve com os discípulos. Uma conversa. Olha o nível da conversa, né? Uma mera conversa entre os discípulos e Jesus numa circunstância que eles estavam. Mas eu quero trazer a vocês isso. É a responsabilidade do que nós, como cristãos, temos que ter. E parar
com essas polêmicas lá de fora. Lá de fora é Ele que cuida. Aqui dentro é nós que temos que cuidar. Amém? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus Todo-Poderoso, pela palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem nos direcionado, ó Pai, nos mostrado, Senhor. Que nós possamos cada dia mais colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido, Senhor. E que sejamos realmente prudentes em tudo, Senhor. Nos ajude, nos ensine cada vez mais, ó Pai. Nos dê um restante de noite abençoado. Abençoe todos aqueles que ouviram e que irão ouvir, ó Pai, esta palavra. E que essa palavra possa tocar, ó Pai, e realmente, Senhor, alertar a todos aqueles que vivem tais práticas, ó Deus. Por isso, Deus Todo-Poderoso, eu clamo a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém.